Okay, if everyone's ready, I'm going to go live now and let everybody in. Hello, everyone. We'll just give it a few seconds for Olá a everybody. todos. Vamos agora dar alguns momentinhos para as pessoas, para que todos possam entrar. Okay, well, hello. Thank you very much for joining us for this exciting Olá a event. todos, obrigada por estarem aqui nesse evento do nosso projeto colaborativo com o GPN entre a Universidade de Surrey e a Universidade de São Paulo. É um seminário de engajamento público. O projeto é chamado Imobilidade de Mulheres em Tempos de Crise e temos a honra de estar aqui hoje com Ana Pincus, da organização Refugee Tales, e autora e poeta Patient Akbarbi. Eu vou passar algumas regras aqui da organização do evento e passarei a estudante de PhD de Línguas e Literatura Teseira Pilgrim, que vai apresentar as oradoras com mais profundidade. Esse evento será em inglês, com interpretação em português. Se deseja ouvir a interpretação, por favor, selecione o canal de língua interpretação na barra inferior da tela. Vamos ter tempo para perguntas e respostas na segunda parte da sessão de hoje, portanto, vocês podem também enviar perguntas pelo chat, podem se desmutar também se tiverem alguma pergunta e, se quiserem, se sentirem à vontade, pode ligar a câmera, também se não puderem, tudo bem. Gostaria de falar que estamos muito felizes de promover esse evento, estamos muito felizes, mas seria injusto também não mencionar outras instituições inglesas que estão participando nas greves da UCU, para a qual Surrey não foi aprovada, mas vou colocar o link no chat com detalhes, também como o link para as doações, caso desejarem fazê-lo. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora passo para a Teresa Pilgrim. Muito obrigada, Amy. Como mulher que trabalha no apoio do Refugee Tales e como pesquisadora de pós-graduação na Universidade de Surrey, é meu prazer apresentar Patient Akbarbi e Ana Pincus. Patient é poeta, autora de 4 coletâneas de poesia, incluindo Telling Tales in 21st Century. Patience é autora do The Leap Cycle, uma série de aventura para crianças. Patience escreveu The Refugee's Tale, para a primeira antologia da Refugee Tales, e tem trabalhado com este livro desde 2016. Ana Pincus é diretora da Gatwick Detainers Welfare Group, fundadora de Refugee Tales, coeditora, juntamente com David Hurd, dos 4 volumes de antologias publicadas pela Coma Press. Duas boas-vindas a ambas. Muito obrigada, Amy e Teresa. Muito obrigada. O Centro de Pesquisa de Mobilidade, Cultura e Literatura. Vou apresentar essa sessão e Patience vai estabelecer uma conversa com você e também vai haver uma leitura do Refugee's Tale pela Patience. Vamos começar então com uma foto, uma mulher nos degraus de uma escola no Sudão. Todos os dias ela leva o neto para a escola. O pai dele viajou para o Reino Unido por uma vida melhor. O neto, ela sente, pode se tornar soldado, e ali ela permanece na escola. Se as tropas vierem, ela não vai poder impedir que o neto seja levado para ser soldado, mas quer ao menos ser testemunha disso. Ele é a responsabilidade dela, foi deixado com ela. E eu vou deixá-la ali nesses degraus. E o som, o neto, então, agora faz parte dos Refugee Tales. Ele é muito jovem para fazer uma jornada de segurança no momento que não há
total segurança. Há pessoas fugindo em fragmentos como elas, as pessoas são detidas com fragmentos das suas famílias, e suas visitas são feitas no centro de detenção no Reino Unido. Ali, temos histórias de infância, de família, compartilham suas cores, suas emoções, tentando readquirir sua compostura. Há muito dor, e lembrança das famílias. Também são deixados com o sonho de que filhos e netos vão conseguir uma vida melhor. Esses sonhos são móveis, não resistem à brutalidade dessa jornada. As pessoas que perseguem esses sonhos chegam a uma terra de desilusão. Voltando ao tempo da escola, quando o filho foi detido no Reino Unido, não conseguiu nem contar à mãe que tinha sido detido num centro de detenção. Teve uma visita, então, de uma pessoa do nosso centro, Gatwick Detainers Group. Nós fazemos visitas às pessoas que estão nessa situação para oferecer refúgio. Conheci o filho dessa senhora nessa situação. A resposta do UGPN, as pessoas que migraram e estão sendo detidas nesse momento por períodos indefinidos de tempo, sofrendo de mobilidade forçada como resultado disso. Nós temos esse espaço de detenção e mobilidade e a essas pessoas detidas, coisas fantásticas acontecem. As conversas são livres. Há 10 centros como esses no Reino Unido, centros que trabalhamos em Gatwick, recebem homens, mas temos também centros de mulheres, ouvimos de mães como essas que foram deixadas para trás, separação de famílias, fragmentos de vidas. Em outro dos contos, ouvimos impactos de detenção, com medo da detenção. Uma mulher descreve isso numa história, sua mãe, Cecília, no conto diz: minha mãe costumava me contar histórias, mas não lembro nada. A única coisa que posso pensar é o que pode acontecer conosco, como podemos ser levados de novo e enviados de volta a nossos países natais. Cecília lembra de histórias que não são mais histórias móveis, mas sim detidas. Essa detenção é preenchida com angústia e ansiedade, medo de não ver mais seus filhos, a sua conexão com a terra natal perdida. Quando Cecília tenta lembrar de sua mãe, praticamente não tem mais lembranças. Me tenho medo de tudo o que eu posso pensar é isso. Quando eu tento lembrar-me das coisas, minha mente fica vazia. Os homens descrevem como viver na insegurança do estado de imigrantes cria estresse. Algumas pessoas não se comprometem com seus parceiros, ficam constrangidos pela posição de não poder prover sustento às famílias. Isso é um limbo, esperando por decisões administrativas. Outro tipo de mobilidade, relações não vão adiante, os casais retardam o início de uma família. Quando as pessoas são detidas, ficam longe de suas casas, não há dias de visita de família, não há nenhum tipo de apoio. Uma viagem longa, às vezes, é difícil para pessoas com filhos pequenos, é difícil de navegar, caso não conheçam o Reino Unido, não falam inglês, não tenham confiança de realizar essa jornada. Usamos o fato de que essa separação, então, começa a ser usado contra a pessoa. É difícil provar um caso baseado no direito a ter uma família. A separação, então, parece ser a norma. Quando as autoridades detêm uma pessoa, a pessoa é detida muitas vezes houve que a família tem duas escolhas. A primeira é que a pessoa saia do Reino Unido e a segunda, a escolha é que toda a família seja realocada. Portanto, apresenta-se uma solução de reuniões de Skype com as suas famílias, só podem ver, então, as expressões das famílias como expressão de amor. A sugestão dessa desincorporação não é humana, é um insulto, uma rejeição, uma humilhação imposta pelo Estado. Lucy Williams
é uma das autoras do Refugee Tales. Ela fala das experiências de mulheres que são liberadas dessa detenção, ficam destituídas, não têm emprego, imobilidade, outra forma de imobilidade. Essas pessoas detidas, às vezes, vivem num estado de exceção, não podem participar de nenhuma forma significativa na vida, sendo condenadas à morte civil. Ainda no estado de mobilidade, famílias sofrem escrutínios e suas relações são criadas para burlar os controles migratórios. As pessoas, quando vão à migração, ao departamento de imigração para reconfirmar seus casamentos, a sua expressão é de descrença. Muitas mulheres são abusadas nesse tipo de situação. As mulheres Sabe-se que a maior parte das mulheres que estão nesse centro de imigração são sujeitas a abusos de direitos humanos, incluindo tráfico de mulheres, assédio sexual. Imagina o interrogatório feito por homens em pequenas salas, onde as impossibilidades são transformadas em traumas, para produzir evidências contra elas mesmas. Se a pessoa não se acredita na pessoa, tentam criar a história que todos aqueles argumentos foram fabricação da mente da mulher, e essa pessoa, como pessoa, para de existir, são invisíveis, param de se sentir humanas, perdem seu poder de agência, param de existir para os outros, entre elas aquela avó sentada nos degraus da escola. A única forma de humanizar as pessoas é lembrar dessas pessoas que agora se tornaram fantasmas do que foram. Ironicamente, ali, naquele centro de detenção, é o único lugar de vida. Nós, no Gatwick, tentamos reconectar essas pessoas com suas vidas, oferecendo suporte. Muitas vezes essas pessoas são realocadas para outros centros de detenção, aumentando invisibilidade. Em dezembro de 2021, um novo centro de detenção foi aberto para mulheres no Reino Unido. É longe de qualquer um dos lugares onde imigrantes livres, então provavelmente não vai haver visitas pela família ou da comunidade. Os locais geográficos que são oferecidos para pessoas que recebem asilo também oferecem grande nível de constrangimento às pessoas. Talvez não é perto do aeroporto usado para deportação e remoções. A escolha do local desse novo centro de detenção é significa que as considerações emocionais não são priorizadas. Isso foi, sem dúvida, uma escolha hostil. É um ambiente hostil que temos nesse centro de detenção. Nós ouvimos também sobre esse ambiente para essa detenção indefinida. O Estado já tomou a decisão de que essas pessoas que não possuem direitos, significa que a pessoa não merece respeito, e o que, na realidade, acaba criando um espaço compreensivelmente hostil. Mesmo a arquitetura mostra hostilidade do lugar. Os 2 centros de detenção onde trabalhamos, temos mais de 500 pessoas a cada momento em Gatwick. Não sei se vocês já viram os edifícios à direita, é uma prisão de propriedade privada chamada The Circus. Então, a agressividade do ambiente já começa pela arquitetura, a segregação das salas, as pessoas em vigilância de suicídio são mantidas em salas onde não há nem janelas, com luz obscura, nada para se agarrar e nada que possa ferir a pessoa. Pessoas que foram imprisionadas nos seus próprios países podem apresentar sistemas de pós-traumático. Essa arquitetura inclui janelas com barras, sem acesso a ar frescos, mesmo os
banheiros não têm janelas, então todos os sons, todos os odores, não tem nenhum tipo de privacidade. Esse tipo de detenção, então, é cercado por esse ambiente cruel, em que mais parece um depósito de produtos. Na realidade, a pessoa que visse o prédio jamais poderia imaginar seu propósito. No sala onde trabalhamos, as cadeiras ficam um lado da mesa e no outro lado da mesa as cadeiras são duras. São cálculos humanos que ficam ali por trás dessas decisões no desenvolvimento da arquitetura física desse centro. É uma decisão tomada no escritório por uma equipe com o emprego protegido e com várias coisas para protegê-los. Em outras ocasiões, a opção foi feita para negar o acesso a essas pessoas. O que começa com cadeiras pode terminar com simples distrações. Quem nós somos é como respondemos a essas injustiças. Nosso controle da fortificação, nós imprisionamos. O nosso organismo responde ouvindo as pessoas, ouvindo as várias pessoas do mundo. Durante muitos anos, o trabalho da GDWG, os detidos falaram que se sentiam invisíveis, queriam suas histórias ouvidas, não se sentiam seguros, queriam compartilhar a sua experiência. Essa falta de segurança resultava em medo, por conta da sua comunidade e família saberem onde eles estão. Há um grande estigma em ser detido. Aqueles que buscam asilo não querem que as pessoas da mesma cidade descubram onde estão. Então, o Refugee Tales foi a nossa resposta. Usando esse modelo, nós decidimos compartilhar as histórias daqueles que foram detidos todos os anos, para que ficassem visíveis nesse cenário. As histórias serão compartilhadas em antologias, publicadas, para compartilhar os contos e trilharem essa jornada conosco. Por conta da perda e do trauma, nós criamos um espaço que traz esperança e dá as boas-vindas. E há poder em todos nós caminhando na direção desse mesmo horizonte. As pessoas se sentem transformadas pela hospitalidade. E nos unimos na jornada e a pessoa se sente ouvida, sentida. E aí ele sorri e usou os músculos do rosto para sorrir. Fazia tempo que não fazia isso. Usou um coquetel de remédio, incluindo remédio para dormir. E no segundo dia ele não tomou mais o seu medicamento e ele dormiu bem. E isso se tornou depois um padrão. Quando ele vivia em isolamento e destituição, ele usava muitos medicamentos prescritos. E aí ele se uniu à caminhada e não mais precisou dos medicamentos. Embora ele dormisse no chão e roncasse muito, ele dormia bem ali na comunidade. Os livros possibilitaram que as histórias fossem ouvidas. Aqueles que caminham são ouvidos, e o livro é usado como uma ferramenta para conversar com aqueles que têm influência. São conversas. Na verdade, não é apenas uma marcha, um processo. Usamos a hospitalidade da história para oferecer àqueles em posições de poder a oportunidade de se conectar com essa história que tem um poder visceral. Nós queremos se distanciar dos slogans, onde tudo é imóvel. Queremos ter um discurso humano, onde tudo é possível. Nós buscamos garantir que aqueles que compartilham seus contos conosco não ficam presos numa narrativa de vitimismo, dentro ali dessas barras. Encontramos uma forma para compartilharem as histórias, trabalhar conosco, usar as ferramentas dos contos para dizer, eu fiquei detido, e essas são as questões que eu enfrentei, e por isso que a mudança é necessária. Então, o caso para acabar com a imobilidade pode seguir adiante. Então, o Sol caminha conosco e fez essa jornada com os refugiados dos contos. Então, essa foi a minha introdução aos contos dos refugiados e o contexto do nosso trabalho. A Patience, que vocês vieram aqui para ouvir, né? A Patience Barbie, é um privilégio estar aqui nessa sessão com a Patience. Obrigada, Ana. Obrigado pela palestra fantástica e obrigado pela introdução. Obrigada, Patience. Eu estava aqui me lembrando, quando eu comecei a escrever, então, os contos dos refugiados. Foi o primeiro conto que nós desenvolvemos. E eu fiquei muito chocada com os contos, porque boa parte do nosso trabalho abordava aí a questão da detenção. E as pessoas perguntavam, por que você escolheu isso como o primeiro conto? Eu escolhi isso porque era esse assunto específico
tratava da pessoa, que era o sujeito do conto, que era um dos nossos visitantes. E ela tinha muita paixão sobre ter essa oportunidade de compartilhar a sua história, porque ela acreditava que o Refugee Tales destacava aí o caminho da detenção e que era, sim, um fato de grande importância para o nosso setor. E foi assim que entramos em contato com ela e a colocamos no volume. Pergunto a você, o que levou você a esse projeto? Gostaria de agradecer ao convite, houve o convite da universidade, houve 2 convites separados na ocasião, porque eu não me importo de contar histórias, a gente conta tudo como contos, como histórias. E naquele ano, quando eu fiz vários eventos, eu respondi perguntas no final, e uma pergunta que sempre surgia era a crítica da sociedade, era isso que você tenta fazer com seus contos? E na verdade não é esse o objetivo. Antes eu já havia escrito poesia política, mas quando eu decidi fazer os contos, eu quis usar a prosódia de aspectos importantes para mim, multicultural, atual, mas na verdade havia assim um propósito privado político. Então, quando eu tive a oportunidade de realmente fazer isso, de colaborar com pessoas de verdade, que tinham passado por um trauma verdadeiro e, de alguma forma, tinham passado as suas palavras ao mundo, foi uma oportunidade incrível como escritora, porque, com frequência, claro, eu dei voz àqueles que não tinham voz. E nos pediram que fizesse algo que era baseado numa história verdadeira e real. Era irresistível, mas bastante assustador, porque era muita responsabilidade contar esse tipo de história. Com a narrativa atual, que na época era em 2015, isso era ante aqueles que buscavam asilo. Nós queríamos mudar essa narrativa para, na verdade, ter a voz dessas pessoas ouvida. Por isso decidimos então montar os contos dos refugiados. Você poderia descrever um pouquinho como foi atuar em colaboração, como foi essa reunião de esforços? Sim, Ana, você nos induziu a todos que estávamos lá na universidade para que fôssemos ao centro de detenção do GABA. Esse foi o nosso contexto, foi meu primeiro contato, e isso abriu os olhos, porque era pior do que uma prisão, na verdade. E eu já tinha trabalhado em prisões como escritora. E aí voltei para o escritório e, claro, que me reuni com a Farida, que não era o nome real dela, e colaboramos para contar a sua história. E o que me surpreendeu inicialmente foi como as pessoas eram articuladas, confiantes, eu não esperava isso. Ela era uma pessoa forte, uma personalidade de energia e já tinha uma noção do que seria ser um refugiado. Primeiro. Em segundo lugar, ela tinha lá uma amiga que era uma advogada, mas eu não percebi que era uma amiga advogada, eu achei que era só uma advogada. E aí tomei cuidado com o que eu devia dizer, não é? Fiquei até um pouquinho intimidada pelo fato de ter um advogado ali presente, mas era uma pessoa incrível, claro, ela é formidável no papel de advogada quando ela atua ali nos tribunais, mas na verdade era amiga da refugiada. E eu pedi a Farida para que contasse a sua história, e registrei tudo. Isso era importante, que ela deixasse as palavras fluírem. Ela trouxe aí uma caixinha de lenços, tinha lá uma caixinha de lenços e todo mundo precisava, porque a gente se emocionava. Era muito emotivo. Mas o que me surpreendeu foi a abertura da Frida em contar a sua história. E claro que a elegemos primeiro, porque ela de fato queria contar aquela sua história. E faz sentido, porque de fato ela queria que sua história fosse ouvida. E ela tinha muita autoconfiança, e também com o seu histórico, né? E com toda essa confiança, ainda assim, emocionalmente falando, ou legalmente, politicamente, ela não estava numa posição de contar a sua história. Essa seria a minha função. Aí voltei para casa, ouvi os registros, a gravação, algumas vezes apenas. Eu me lembro das principais declarações que ela fez e usei isso como um mecanismo de repetição no poema que vocês ouvirão e que tem linhas repetidas. E esse é o verbatim.
Esse verbatim é muito importante. Ela usa várias palavras importantes. E já conversei com outros refugiados que contaram as suas histórias e todos disseram a mesma coisa. Nós registramos como escritores, mas nós temos que editar e fazer alguma coisa com o material, porque não deve ser uma transcrição literal dessa entrevista. Nós temos que criar a partir desse registro. E eu sempre me lembro dessa linha da verdade, que a verdade era feia, a verdade verdadeira era muito feia. Você tinha que criar uma obra de arte e, de certa forma, você tinha que criar algo que tem beleza dentro da feiura. Era um ponto de equilíbrio muito difícil. E nós temos David Hurd, e ele fez o prólogo no primeiro volume, e ele disse, não é um poema, é como se fosse um antipoema. Ele não queria que fosse bonito, não. Foi quase intencional como escritor. Nós queremos atrair a plateia, não aliená-los com esse assunto difícil. Não deve ser palatável. Nós queremos manter a abertura para o diálogo, para que a sua voz possa ser ouvida. É interessante que você diga isso, porque quando eu li, então, o conto, você escreveu sobre a Farida perder o seu nome. E, para mim, parece abranger a perda da identidade, essa experiência da detenção, no caso da Farida. E eu fiquei avassalador isso, não é? Quando eu li isso, achei que era avassalador. Como seria difícil, então, lidar com essa perda do nome. Mas você também teve outra reunião subsequente com a Farida, que foi uma reunião mais alegre, não foi? Sim, eu mencionei o falafel do poema, e eu fui à casa da Farida, e aí eu experimentei o falafel. E que, na verdade, é aquele pão, o pão que a gente reparte, que é uma coisa muito importante nas culturas, como o alimento é algo muito importante. São coisas lindas a respeito dos contos dos refugiados, a gente senta juntos e come juntos, é esse ato de comer juntos, e é um ato bastante poderoso, assim como é a caminhada. Você mencionou aí a caminhada, a jornada. Sou grata a você por ser aí uma pessoa que caminha com tanta dedicação. Você demonstra o seu respeito pelo projeto, quando você faz, então, a caminhada. Não é incrível quando a gente está caminhando, como nós temos aí esse conto informal e como eles são diferentes de quando a gente entrevista alguém. Você fala com uma pessoa, conversa com outro, quando você caminha, você fala com vários, e há muitos contos que são contados durante essa caminhada. Sim, fiquei emocionada quando você menciona que ele sorri, mas ao mesmo tempo ele deixa de falar, mas ele ainda assim movimenta as pernas e caminha bastante. Sim, são esses destaques, essas coisas preciosas que você conquista ao andar ali pela parte interior do país. Na caminhada também, tem algo a respeito do movimento, tem algo muito importante a respeito do movimento. Claro, e essa parte do país é linda, mas não se trata da beleza, se trata da beleza da humanidade, do humanismo, se reunir, compartilhar, dar visibilidade. Você mencionou a visibilidade. E também na cidade, a gente também caminha através das cidades, ou partes das cidades, especialmente em Londres, até onde eu consigo me lembrar. E andar pela cidade também é importante. Eu adoro essa metáfora da ideia do movimento. O conto dos refugiados, na verdade, está muito ligado ao movimento, parece um movimento político, no nível pessoal, mas também no nível político. Nós temos que lidar aí com esses centros de detenção, e há várias coisas que se reúnem nessa ideia. E eu fui abençoada de participar de 2 caminhadas no sul da Inglaterra. E ainda eles mencionam isso. Tem algo bastante especial, os adolescentes se lembram disso. Foi muito especial fazer essa caminhada, porque a gente faz várias caminhadas ali no interior do país, mas a caminhada do conto dos refugiados é exatamente o que eles se lembram. Algo extraordinário aconteceu nos contos.
Os escritores, os refugiados falam em primeira pessoa e contam a sua história incrível desse trauma, um trauma que na verdade é terrível. E aí quando eles, se sentam, o músico vai ao palco e toca ali 2 músicas, e toda a plateia começa a dançar. E eu devo avisar os escritores, eu digo a eles: "Isso não reflete aí o fato de que o impacto das suas palavras não foi sentido, na verdade é a maneira que a comunidade responde. Na verdade, eles procuram trazer alegria em resposta". É isso que você sentiu também, Patience? Sim, parece muito transparente. Não parece ser desrespeito, na verdade. É o que acontece quando as pessoas são empáticas, de maneira corporal e de maneira mental e emocional também. Aí é muito natural se levantar e começar a dançar e celebrar essa música, comemorar. E aí vamos para o próximo conto e de novo todo mundo ouve. É como se houvesse a citação da Bíblia. Todo mundo fica em sincronia, é eletrificante mesmo, é incrível. Que bom que você mencionou isso, porque eu tinha esquecido como foi incrível ter essas 2 coisas, histórias contadas de maneira muito profunda, são contos políticos pessoais, e no momento seguinte nós temos a alegria da música e todo mundo começa a dançar e se mexer e se movimentar, como se fosse um único corpo. Talvez seja justamente, viver com o ritmo dessa caminhada, como você mencionou. Acho que sim. Patience, você pode ler, então, o seu conto, o seu Refugee Tale para a gente? Sim, e eu gostaria de dizer, todas as vezes que eu leio, acho que a minha colaboração é renovada, estou colaborando de novo. As palavras parecem uma reinterpretação a cada vez. O Refugee's Tale me ensinou que há 3 coisas que precisamos saber. Primeiro, como mencionei antes, os leitores, não vão ter o mesmo nome. Eu mudo o nome das pessoas para proteger as suas identidades. E algumas coisas, eu falo de um novo nascimento, que é, na realidade, uma área do Sudão, e falo também da Coptic Church, que é popular entre os imigrantes egípcios no Sudão e na Líbia. Refugee's Tale. Talvez a história real comece aqui, nesse escritório, antes de você começar a gravar, olhando os olhos uma das outras, vemos que estamos nos conhecendo pela primeira vez. Talvez quando você me chamou para falar, já estivesse pensando na palavra refugiada. Você já sabe a história da tortura que sofri na minha terra natal, e talvez você ache que essas são marcas disso, mas são marcas de assar pão para a minha família. Na minha família, praticamente eu não cozinhava, mas eu faço um falafel muito bom, você deveria experimentar. Comida do lar, cristãos, muçulmanos, fazemos o mesmo tipo de pão. Cristãos e muçulmanos compartilhavam o mesmo pão antes da mudança. Eu nasci no Sudão, o Sudão está no meu sangue, apesar de sempre ter sido cristã, mesmo depois de 10 anos, continuo amando muito os muçulmanos. Os meus vizinhos muçulmanos cuidavam dos meus pais quando viajávamos. Amo meu país, amo os cristãos, amo os muçulmanos. Na nossa terra, nós trabalhávamos em banco, falávamos inglês, tínhamos empregadas. Todas as portas estavam abertas, graças a Deus. Desde que saí da universidade, naquele dia, comecei minha carreira num banco. O dia que comecei minha carreira bancária, meus pais reclamaram, mas não podiam me controlar. Naquele tempo, o ambiente era muito bom, estava fazendo um bom dinheiro. Meu marido tinha uma firma de patentes, nós tínhamos uma grande casa com 6 filhos e alguns apartamentos no Egito para fazer uma pensão para os nossos pais. Sempre doávamos para os pobres. Desde que o governo mudou, as portas começaram a se fechar. No trabalho,
O que levava 2 semanas, o que levavam 2 horas, agora leva 2 semanas. Os cristãos fugindo para os Estados Unidos, um rumor de um vazamento no banco. Olhando os aviões, me recuso a sair do meu país, meu lar. Me recuso. Amo meu país, amo minha terra natal, minha mãe, meu pai, meus sogros, minha terra natal. Prefiro ser enterrada viva do que ir embora. Eu fui a última a sair. Meu cunhado não está bem, precisa do nosso apoio para curar sua mente dividida. Tratamos ele como uma pequena planta, polindo cada flor, cada folha para ajudar a curá-lo. Nós não podemos ser divididos por corruptos, políticos corruptos. Me recuso a cobrir minha cabeça, apesar de meu coração ser dividido por línguas, por rios, por países, o dia que tive que sair do meu país como refugiada. Por que devo ser tratada como estranha, como refugiada, no país em que nasci, barricada no meu banco, com protestantes ameaçando nos atacar, vítimas de uma propaganda enganosa. Nos disseram, fiquem calmos, fiquem aqui, vocês têm alimento. Meu telefone começou a tocar como um inseto, prestes a morrer. Minha família pedindo para que eu saísse daí. Saí pelas portas de trás. Me vi descendo as escadas de ferro, o barulho dos protestantes como se forem tubarões do lado de fora. Imaginando, então, os punhos da multidão batendo contra meu carro. A multidão agressiva começou realmente a bater no meu carro. Meu carro não se movia. Cada punho tinha uma fase que parecia com a minha mesma. Como podemos estar em guerra quando o Nilo passa no meio da nossa terra? Se meu carro, o meu caixão está sendo agredido por punhos no solo do meu país. Eu dou a partida no carro, rezando para que o carro não parasse, mas meu carro se torna um colete antibalas. Hoje vai salvar minha vida, minhas mãos na direção, minha alma começa a se mover e como se fosse abrindo o mar vermelho, ainda acho que tenho muita sorte de ter conseguido sair dali. Foi um milagre que eu ainda tenho um emprego, mas minha mente não está livre. O governo pede que eu vaze informações bancárias, quais não tenho, mas eles não acreditam em mim. As portas se fecham para mim. Talvez em algum lugar haja um papel com meu nome escrito. Alguém está vigiando a minha casa. E por que eu não sei? A raiva é uma mão enluvada, uma chama bruxelante. Aquela noite, a família dormindo no segundo andar, exceto meus filhos mais velhos voltando do Coptic Club, abrem a porta e tudo que sentem é o cheiro de fumaça. Alguém entrou na nossa vida, na nossa casa, para cobrir a lua e as estrelas de fumaça. A fumaça encobre a lua e as estrelas. Eu tento chamar pela família, se não fosse pelos vizinhos, ouvindo nossos gritos, não teremos sobrevivido. Os vizinhos vieram e havia água por todos os lugares. Comecei a gritar como uma louca, liguei, pedi ajuda, ninguém veio. Talvez tivesse sido organizado, os bombeiros não vieram e todos nós sofremos. Os bombeiros chegaram, meu marido insistiu em entrar na casa e, graças a Deus, a família sobreviveu. Oramos juntos, cristãos, muçulmanos, ao calor do fogo, nos ajoelhamos na terra e choramos. Eu nunca vou esquecer desse amor. Achei que esqueceria, mas nunca vou esquecer as 3 horas que os bombeiros levaram para chegar. Pareceu 3 dias. Não havia arrependimento, tínhamos sorte de estarmos vivos, mas como podemos dormir sabendo que o país que você ama quer que você morra? Como podemos fechar os olhos quando somos esmagados como uma azeitona? Eu rezo todas as noites, mas depois disso, começo a ouvir meu marido.
Meu marido foi preso voltando para o país de uma viagem de negócios. Seus documentos foram ignorados. Ele disse isso numa premonição. No dia que prenderam meu marido, ele não havia comido nada. Colocaram na prisão, não está comendo os alimentos certos. Eles sabiam que ele é diabético, mas não oferecem insulina para ele. Não me deixam mandar o remédio para ele. Não sei onde ele foi preso. Não sabia o que eles fariam com ele para chegar a mim. Finalmente decidi que não havia solução, que eu não poderia resistir. Foi quando eu decidi sair do meu país amado. Eles disseram que eu deveria ser grata por ter sido deixada em paz. Esse é um país muçulmano, mas deixamos que você ore na sua igreja, deixe que coopere para a libertação do seu marido. Continuo usando a minha cruz e ostento o meu colete antibalas. O peso desse colete antibalas é a depressão dos piores dias, quando a liberdade aqui é mais pesada ainda do que a ameaça à liberdade em casa, com a nossa família de joelhos. Em casa, eu me reneguei. Por que eu ainda estou aqui se há já esperança do meu marido fugir pela janela gradeada? Conheço um funcionário público, amigo nosso, muçulmano, e tenho um plano. Então, compro as passagens para Londres, pensando que talvez pudéssemos voltar quando as coisas esfriassem. O dia que meu marido foi libertado, mal conseguia respirar. Fui encontrá-lo no aeroporto, o céu sangrava. Quando o encontrei no aeroporto, ele sangrava. Seu peito estava cheio de sangue, tinha colite ulcerativa, precisava de cuidados médicos urgentemente, estava muito doente, sangrou durante todo o voo, mas dormindo em paz, toda a minha família aqui em segurança. Assim que aterrissamos, fomos levados ao hospital e salvaram a vida dele. Um visto internacional, uma obra aberta, mas no dia seguinte vamos para Croydon pedir asilo, e apesar da senhora ser muito gentil, me dói muito cortar os laços com meu país, minha família, com cada parte da minha história, uma foto, como se fosse uma foto na parede. A história depende de onde você coloca essa foto. Como eu sou filho mais velho, minha filha mais velha, cada um numa sala separada, mas exatamente as mesmas perguntas, cada um autor de uma história que vai casar para ver se a sua dor cola o quebra-cabeça de amar seu país e ser forçado a deixar toda a sua vida para trás em imagens fragmentadas. Para mim, tive a sorte, talvez Deus saiba quanto sofri, talvez fosse mais fácil entregar meus contatos, talvez ficassem felizes com os fatos, mas agora sou uma pessoa de uma classe inferior, minha cabeça coberta com a vergonha. Estou aqui implorando e nem sabe o meu nome. Como posso começar a lembrar de meu nome se não posso nem sair de casa, quando a dor de deixar minha mãe, que morreu, a culpa é excessiva, todo o meu corpo tomado pela dor, nesse prédio onde fico aqui sentada no sótão silencioso, lembrando dos gritos dos muçulmanos, quando misturado aos gritos do padre, quando começou a adoecer. As pessoas vêm e, conforme eu traduzo as palavras da vida do refugiado, começo a encontrar a cura. A voz dos refugiados é minha própria voz, toca numa corda interior, que a nossa verdade conquiste o medo. Talvez a história real comece aqui. Talvez a história real comece aqui, com cristãos e muçulmanos compartilhando o mesmo pão. O dia que comecei a minha carreira no banco, me recusei a deixar minha terra natal, meu lar. Talvez o dia que aceitei o status de refugiada, com a multidão batendo no meu carro, o milagre de ter conseguido me livrar naquela noite, a noite em que
a fumaça engolfou a lua e as estrelas. Achei que poderia esquecer o dia que encontrei meu marido sem comer e o peso do colete antibalas no aeroporto, um marido quebrado, sangrando. A história termina onde você coloca sua foto, mas para cada reinício, eu peço que você se lembre de meu nome. Muito obrigada, Patience. Um relato assim tão poderoso. E agora nós vamos abrir para perguntas e respostas. Nós teremos 15 minutos. Se tiverem perguntas para a Patience ou para a Ana, por favor, escrevam no chat. Ou, se vocês quiserem, abram um microfone e façam diretamente as suas perguntas. Muito bem. Vou usar a prerrogativa aqui e fazer a minha própria pergunta. Eu despendi bastante tempo lendo todas as ontologias, todos os diferentes contos. Vocês já elucidaram, falando aí dos contos dos refugiados, sobre o projeto em si. Gostaria de ouvir de vocês duas. Poderiam falar um pouquinho mais? Olha, não sei, a respeito de como vocês atraem as pessoas, como vocês iniciam esse processo, como pedem as pessoas para compartilharem as suas histórias, como que essas pessoas que participam contam a sua história numa escala maior. For Anna, actually, because you're the one who kind of... Acho que essa pergunta é para a Ana. Muito bem. Nós temos um grupo de visitantes, esse é o nosso projeto beneficente, tudo começa com conversas entre um visitante voluntário e uma pessoa. E aí se tornam amigos durante as visitas que são feitas no centro de detenção. Então, na verdade, a pessoa é que pede um visitante, a gente não força nada. E esses relacionamentos se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo com as visitas semanais. Se a pessoa, por exemplo, que está sendo visitada, a pessoa no centro de detenção expressar aí o seu desejo, que eles querem compartilhar a sua história, aí o visitante fala com o Refugee Tales e fala sobre o nosso projeto. Nós achamos que não seria seguro para alguém na detenção compartilhar a sua história em qualquer momento, porque a lembrança pode desencadear, claro, na verdade, uma saúde mental afetada. Então, a gente espera até que a pessoa seja liberada do centro de detenção, e aí a gente garante que a gente tem uma rede de suporte fornecida, da qual participamos. E aí, sim, quando é chegado o momento certo, quando eles desejam fazer isso, porque como as pessoas querem seguir adiante, eles querem colocar o centro de detenção no passado e não querem mais lembrar disso. Mas se ainda assim quiserem compartilhar a sua história conosco, nós os colocamos em contato. Nós discutimos as possibilidades com eles, e a primeira possibilidade é trabalhar com eles. E aí eles contam a sua história na primeira pessoa, com uma narrativa. E aí, conforme o projeto se desenvolve, que as pessoas que conhecem melhor o projeto são mais confortáveis com a comunidade, e aí cada vez mais esse tipo de comportamento acontece. Bom, se eles querem estabelecer uma colaboração, a gente os apresenta a um escritor ou escritora. E muitas vezes eles se reúnem com alguém que é o líder do projeto beneficente, e há um apoio mensal, semanal, para garantir que, na verdade, esse compartilhamento não desencadeou nenhum estresse pós-traumático. Mas nós temos sorte, porque a gente não poderia usar esse modelo com integridade se a gente buscasse os sujeitos de maneira aleatória. Na verdade, isso tudo é baseado na confiança e no relacionamento entre os visitantes e os detidos, e isso faz parte do projeto beneficente. Essa é a integridade do projeto.
Isso demonstra a integridade do projeto. Então, obrigada. Que bom ouvir. Acho que a Lucy tem uma pergunta. Obrigada, muito obrigada. Olha, fiquei feliz aqui que a câmera não estava ligada, porque eu usei assim caixinhas e caixinhas de lenço durante ambas as declarações, durante a palestra da Ana, que foi incrível, né, Ana? É muito poético, bonito, mas também estabeleceu um grande diálogo com todos os temas, não é? Da imobilidade das mulheres. Muito obrigada, Ana, por isso. E Patience, a sua palestra foi incrível também. Eu trabalho com mulheres presas recentemente com a nossa organização. Claro que é diferente, mas há várias intersecções. Fiquei interessada em saber a respeito dos seus processos. Por exemplo, a Amy elucidou algumas das minhas perguntas aqui, mas aqui eu fico pensando sobre as várias pessoas envolvidas. Quem são os andarilhos? Todos são escritores, como a Teresa? Ou será que é uma mescla? Será que tem advogados, psicólogos também que participam aí das caminhadas? E você também mencionou, a Ana mencionou pessoas poderosas que querem ter contato com esses textos. Então, poderia falar um pouquinho sobre quem são as pessoas, quem eles ouvem? Porque geralmente as pessoas que estão no poder não querem ouvir. Talvez haja alguns que queiram ouvir e estejam ouvindo. Era essa a minha pergunta. Obrigada. Bom, eu vou primeiro, Patience, tudo bem? Bom, quem caminha então? A comunidade da caminhada é constituída de pessoas com experiências de detenção. Quando as pessoas já vivenciaram, então, esse caso da detenção, além de pedir que compartilhemos a sua história, nós também dizemos para qualquer pessoa que gosta de caminhar, será que você quer participar de 3 caminhadas? E a gente tem caminhadas mensais ao longo do ano, além da caminhada em julho do Refugees Tale. Então, parte da nossa comunidade são pessoas que têm experiência, sim, no mundo da detenção. Boa parte dos visitantes fazem as caminhadas, sim, porque se tornou uma forma de expressar aí o seu calor, além de expressar isso lá na sala de visitas. Uma da beleza desse projeto para nós é que possibilita que a gente conscientize essa questão da detenção em várias áreas geográficas. Onde quer que a gente caminhe, a gente conta às pessoas por que estamos lá e convidamos a comunidade local a se unir a nós. Na caminhada em julho, por exemplo, a gente vê pessoas que simplesmente gostam de caminhadas, são grupos de caminhada simplesmente, pessoas que estão interessadas em história natural, temos palestrantes a respeito disso nas caminhadas, claro, também as pessoas que participam aí do setor de refugiados e que querem mostrar a sua solidariedade também, mas muitas vezes são as pessoas que esse evento está ocorrendo ali na sua cidade, é uma caminhada organizada e eles decidem se unir. É dessa forma que a gente atrai pessoas de histórias diferentes. E para algumas pessoas tudo faz sentido, eles se identificam, e aí ficam bastante ligados em tudo que a gente faz e sempre acompanham a gente onde quer que vamos. E aí a comunidade cresce cada vez mais. E hoje em dia temos pessoas que vão à caminhada, que são inspiradas pelo Refugees Tales, em várias cidades, em vários locais, por exemplo, em Cymru, que é um grupo de pessoas em North Wales, onde não há um centro de detenção, e é uma questão que não existe na nossa localidade, mas a detenção não deveria acontecer sob o nosso nome, então eles caminham em solidariedade sempre que temos caminhadas. Que bom, se tornou um movimento que vai além do seu próprio grupo, não é? Sim, e gostaria de agregar que temos os MPs, alguns representantes que participaram da caminhada, alguns trechinhos da caminhada conosco, são os representantes do governo. O Partido Verde, por exemplo, teve um representante que caminhou conosco em um parque, ele falou com a gente, e também um MP, que é o representante do Partido Conservador, acho que o nome dele era Luiz, né?
Então, ele fez a caminhada de um pequeno segmento dessa caminhada conosco, fez uma palestra no começo, e são do Partido Conservador, mas estão nos ouvindo, foi o que as pessoas disseram. Então, nós temos que atrair as pessoas de todos os partidos políticos, né, para que olhem para essa questão. Cada vez mais, especialmente o partido que está no poder. Eu acho que foi algo interessante ver isso acontecendo, ter esses representantes aí dos partidos políticos. E também aqueles que apoiam a causa. Por exemplo, da OAB, que seria a instituição que representa os advogados, eles estavam envolvidos. E há outros setores que também se envolvem, que é interessante. Não são apenas os escritores, mas a gente tem vários escritores que fazem a caminhada também. A segunda parte da sua pergunta, as pessoas que têm influência, as pessoas do governo local, parlamentares também, escritores, filósofos, filósofas, pessoas que querem abordar essa questão da detenção sob vários ângulos e que podem tecer comentários a respeito disso e que nos ajudam a compreender melhor o que a gente está fazendo, por que a gente faz o que faz, o impacto daquilo que fazemos. Nós temos um espaço que passa por uma curadoria nossa. Não temos, assim, uma política, um objetivo que nos direciona. Juntos, nós tentamos compreender melhor o que a detenção significa para todos nós. Muito interessante, muito obrigada. Obrigada. Então, vamos para a próxima pergunta, que está ali no chat, da Diane. Será que há outros grupos equivalentes nas artes visuais e na música que caminham com os refugiados? Vocês já colaboraram com eles de qualquer maneira? Nós temos sorte. As pessoas escrevem para nós todas as semanas com ideias de colaboração, o que é incrível. Tem um grupo e que mudou o nome recentemente, sinto muito, não lembro do nome novo, mas era chamado Música na Detenção. E eles iam a centros de detenção para trabalhar com as pessoas ali detidas, compondo música, fazendo workshops de música. E a música criada foi usada na nossa primeiríssima caminhada. E nós colaboramos com eles, claro. Há tantos projetos de colaboração, nem sei por onde começar. Mas o que eu posso dizer é que há pessoas de todo o mundo que entram em contato conosco, falando aí das caminhadas e também abordando os projetos que organizam. A gente atrai muito interesse dos peregrinos também. Olha, siga a gente no Twitter. Qualquer que seja o projeto que a gente está organizando, fica lá listado no Instagram. E há muitos projetos. Obrigada. Com certeza, nós vamos compartilhar o Twitter. Na verdade, é no Twitter. Uma pergunta da Beth Palmer, que pergunta: olha, eu fiquei muito interessada na relação entre os andarilhos e a paisagem. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Tem tanta coisa a ser dita por pessoas que são mais articuladas do que eu. Tem pessoas que escrevem de maneira bela. David Hurd, por exemplo, ele escreve na Afterwards e ele fala muito da paisagem e a sua relação com os participantes da caminhada. Para mim, o que é milagroso é que quando as pessoas passam pela detenção, eles acabam vivendo com pouco dinheiro. Eles não têm permissão de trabalhar, eles não são parte da nossa economia, ficam limitados com frequência à sala, ao quarto onde vivem. Então, simplesmente ver aí essas pessoas caminhando ao longo do cenário, aproveitando a parte interior do país, é algo extraordinário já. E que a gente não toma como algo fácil de se ter. As pessoas interagem com a paisagem e talvez nunca nem tenham estado aí na parte interior da Inglaterra. E é claro que é incrível ver isso acontecendo. Às vezes é até cômico quando as pessoas veem ali
O primeiro animal, um animal que às vezes nunca viram antes, por exemplo. É uma jornada de descoberta para todos nós. E para algumas das pessoas que já passaram pela detenção, na verdade, eles descobrem a paisagem, é uma coisa incrível de se ver. Patience, você poderia agregar algo? Eu acho que está bom. Bom, eu vi no website, é a caminhada em solidariedade aos refugiados. É como se fosse a demonstração da jornada difícil dessas pessoas em outros cenários, em outras paisagens. Ou seja, uma perspectiva global da sua caminhada aqui, mas significa que estão trilhando jornadas em outros lugares. E, na verdade, essas jornadas ocorrem em série. É uma coisa linda. Sim, sempre há mais do que uma caminhada para uma pessoa. E isso funciona em várias esferas. Eu sempre achei que esse era um aspecto muito poderoso do projeto. As pessoas estão caminhando e ficam pensando, olha, como seria se eu não tivesse família, se eu estivesse em fuga, e se eu tivesse que caminhar descalça, sem nenhum pertence, sem documento, caminhando aqui pela paisagem? Como isso seria? Como eu me sentiria? É algo que passa pela minha cabeça todas as vezes que eu participo da caminhada. E eu tenho certeza que isso passa na cabeça dos andarilhos também. Muito obrigada. Eu acho que estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas pensando na questão da mobilidade, é muito importante sempre nos colocarmos no lugar desses refugiados. Gostaria de agradecer Ana, Patience e Teresa, que propiciaram esse debate tão interessante, tão profundo. Muito obrigada por estar aqui. O webinar foi gravado, se vocês não puderam estar aqui desde o início, nós podemos compartilhar a gravação com os participantes. Explorem o site, o Twitter do Refugee Tale, considerem doações para esse grupo que faz um trabalho tão fantástico. Nosso próximo evento deve acontecer no dia 8 de março de 2022. Renata Mendes vai discutir, então, o trabalho Mundo Aluro, a forma como eles trabalham com adolescentes que estão sujeitas ao sistema judiciário no Brasil. Muito obrigada a todos, espero que possam aproveitar o resto do dia. Muito obrigada. Thank you so much for reading that, Patience. That's really, really incredible. Thank you. Oh, you're welcome. I think I can ask now. I'm assuming I don't know who's still around, but yeah, what's your PhD in? So my PhD, so I look at very early medieval texts by women and about women and the environments that they live and write about, and the way that they sort of resist the violence that shapes those spaces. I'm very much looking at it from the perspective of how those sort of origin narratives still shape the way that we think about women's spaces and mobility or immobility today. Okay, fantastic. Yes, so hopefully you got lots out of today's event. And thanks for for introducing us. By the way, I didn't at the time because of course you introduced and it went straight to Anna. I wasn't